Como saber se é Deus, a sua emoção ou o inimigo? Discernimento para os últimos dias. Seja honesto consigo mesmo. Quantas decisões você já tomou achando que era Deus e depois percebeu que algo estava errado? Nos últimos dias, um dos maiores perigos espirituais não é o pecado escancarado, é a confusão de vozes dentro do coração. Muitos dizem, Deus me falou, quando na verdade foi emoção. Outros juram que foi direção divina, mas era pressão, medo ou desejo escondido. E há quem esteja sendo enganado, achando que está em paz. Jesus alertou que nos últimos dias muitos seriam confundidos, não por falta de fé, mas por falta de discernimento. Neste canal, Sabedoria da Graça, nós não ensinamos religião. Nós ajudamos você a ouvir a voz certa em meio ao barulho, a separar o que vem do espírito, o que nasce da alma e o que tenta te afastar do caminho. Hoje, essa mensagem pode te poupar de uma queda, pode te livrar de uma decisão errada, pode salvar sua fé. Escute com atenção, porque nem toda voz suave vem de Deus. Existe um engano crescendo dentro de muitos corações. Não é barulho, não é perseguição, não é ataque visível, é confusão interior. Muitos cristãos não caem porque rejeitam Deus. Caem porque confundem Deus com a própria emoção, ou pior, porque não percebem quando o inimigo fala com a mesma linguagem da fé. Nem toda voz interior vem do céu, nem toda sensação é direção, nem toda paz é aprovação, nem todo incômodo é alerta do Espírito. E é aqui que muitos se perdem, sem perceber. Você já sentiu algo forte no coração e depois percebeu que aquilo te levou para longe da vontade de Deus? Já tomou decisões porque sentiu no momento, mas mais tarde entendeu que era apenas impulso? Já justificou escolhas dizendo que foi Deus, quando no fundo foi desejo? Isso não é fraqueza, é falta de discernimento. Nos últimos dias, o maior ataque não vem de fora. Ele nasce dentro. O inimigo não precisa mais assustar. Ele só precisa confundir. Ele não chega dizendo, isso é errado. Ele chega dizendo, isso parece certo. É por isso que Jesus alertou tanto sobre engano. Não sobre dor, não sobre perseguição, mas sobre confusão espiritual. Há pessoas orando, jejuando, servindo, e mesmo assim andando fora da direção do céu, porque aprenderam a ouvir emoções, mas nunca aprenderam a provar as vozes. A emoção fala alto, ela vem rápida, ela exige resposta imediata, ela empurra decisões, ela cria urgência. A voz de Deus é diferente. Ela não grita, ela não força, ela não gera ansiedade, ela traz convicção mesmo quando contraria o desejo. Deus fala para alinhar, a emoção fala para satisfazer. E o inimigo, ele mistura as duas. Ele usa a linguagem espiritual para alimentar desejo carnal. Usa versículos fora do tempo, usa sentimentos bons sem direção, usa pressa disfarçada de fé, e quem não discerne, obedece. O problema não é sentir. O problema é decidir só pelo que se sente. Nos últimos dias, muitas quedas espirituais começam assim. Uma decisão emocional justificada com palavras espirituais. É aí que a cegueira se instala. A pessoa ainda ora, ainda fala de Deus, ainda frequenta ambientes religiosos, mas já não escuta com clareza, porque trocou discernimento por sensação. E há um sinal claro disso, quando a pessoa defende com raiva algo que diz ter vindo de Deus. A verdade não precisa ser defendida com desespero. A direção do céu não cria confusão interior contínua. A vontade de Deus não pede que você silencie a consciência. Se para obedecer uma voz, você precisa ignorar alertas internos, cortar conselhos maduros e justificar atitudes. Essa voz precisa ser examinada. Deus não atropela, Deus não manipula, Deus não confunde. O Espírito Santo ilumina, mesmo quando confronta. O inimigo pressiona, mesmo quando elogia.
E a emoção? Ela muda conforme o dia. Por isso, o maior sinal de maturidade espiritual não é sentir muito, é discernir bem. E antes de qualquer grande queda, quase sempre houve uma voz interior mal interpretada. E agora, vamos entrar em algo ainda mais sensível. Quando a emoção começa a se parecer com fé, e a fé começa a ser usada para justificar escolhas que Deus nunca autorizou. E essa revelação pode evitar erros que custariam anos da tua vida. Existe um engano silencioso que tem feito muitos cristãos confundirem a voz de Deus com o próprio coração acelerado. E esse engano atende por um nome simples: emoção sem discernimento. Nem tudo que arrepia é espírito. Nem tudo que comove vem do céu. Nem tudo que traz pressa nasceu em Deus. A emoção é poderosa. Ela move, inflama, anima, empolga. Mas ela também engana quando ocupa o lugar que pertence ao espírito. O problema não é sentir. Deus nos criou com sentimentos. O problema começa quando você decide antes de discernir. A emoção fala alto, ela grita, ela pressiona, ela pede resposta imediata. Deus não grita, Deus direciona. Quando algo vem de Deus, existe clareza interior, mesmo que exista medo. Quando algo vem só da emoção, existe urgência sem paz, ansiedade disfarçada de fé. Pare e pense. Quantas decisões você já tomou porque sentiu forte? Quantos passos você deu sem orar porque parecia certo demais para esperar? A emoção diz, agora. Deus diz, confia. E há uma diferença profunda entre as duas coisas. A emoção pede reação. Deus forma convicção. A emoção te empurra para frente sem te preparar por dentro. Deus trabalha dentro antes de abrir o caminho fora. Quando a decisão nasce apenas da emoção, o entusiasmo vem primeiro, mas o peso chega depois. Muitos relacionamentos começam assim, muitos projetos, muitas escolhas espirituais. Há lágrimas de alegria no início e confusão alguns meses depois. Por quê? Porque a emoção não sustenta o que só o Espírito consegue manter. Deus não te conduz pela pressa. Ele te guia pela paz que permanece mesmo quando você espera. Se algo está te deixando ansioso, inquieto, apressado, com medo de perder, isso não é direção divina, é pressão emocional. O Espírito Santo nunca força, ele convence. E sabe o teste mais simples para discernir? A emoção precisa ser alimentada o tempo todo. Deus não. Quando algo é de Deus, mesmo no silêncio, a certeza fica. Quando é só emoção, se não for estimulada, ela morre rápido. Pergunta sincera para o teu coração agora. Você está seguindo uma convicção ou apenas tentando sustentar um sentimento? Porque nos últimos dias, muitos estão dizendo, Deus falou, quando na verdade foi só o coração falando mais alto do que deveria. Nesta hora, vamos entrar em um território ainda mais delicado, quando o inimigo se aproveita da emoção para parecer espiritual, e quase ninguém percebe. Existe um perigo que poucos cristãos admitem: confundir emoção intensa com direção divina. Nem tudo que mexe com o coração vem do céu. Nem toda lágrima é resposta de Deus. Nem todo arrepio é confirmação espiritual. A emoção é poderosa. Ela empurra, ela convence, ela acelera decisões que o Espírito ainda não validou. E é exatamente por isso que muitos caem sem perceber. A emoção fala alto, mas fala rápido. O Espírito Santo fala baixo, mas fala certo. Quando a emoção governa, a pessoa decide no impulso. Quando o Espírito governa, a pessoa espera, mesmo tremendo por dentro. Preste atenção nisso. A emoção sempre pede pressa. O Espírito nunca tem urgência sem paz. Se você sente que precisa decidir agora, responder agora, agir agora, provar agora, isso não vem do céu. Deus não empurra seus filhos para escolhas descontroladas. Ele conduz com firmeza e clareza interior.
A emoção nasce do ambiente, da expectativa, do medo, do desejo ou da carência. Ela muda conforme o dia, a pressão e o estado da alma. Já o Espírito Santo permanece o mesmo, mesmo quando tudo ao redor treme. Por isso, quando algo é apenas emoção, você sente excitação antes de sentir paz. Você sente ansiedade antes de sentir direção. Você sente medo de perder antes de sentir convicção. Mas quando é Deus, o coração pode até resistir, mas o espírito fica em descanso. Muitos erros espirituais começaram assim. Eu senti tão forte, eu chorei tanto, parecia tão real. E era real. Real para a alma, não para o espírito. A emoção não discerne consequências. Ela só vê o agora. O Espírito Santo vê o antes, o durante e o depois. É por isso que nos últimos dias tanta gente confunde emoção com revelação. Porque o coração humano busca alívio rápido, não obediência profunda. A emoção tenta preencher vazios. O espírito confronta vazios. A emoção consola sem tratar. O espírito cura mesmo doendo. Se você anda pulando de decisão em decisão, de direção em direção, de convicção em convicção, não é sensibilidade espiritual, é instabilidade emocional. Deus não muda de ideia toda semana. Quem muda é a alma quando governa sozinha. Aqui está uma chave que poucos ensinam. Deus nunca fala contrariando o caráter dele. Se a direção gera orgulho, divisão, vaidade ou confusão, não importa o quanto você sentiu. Isso não vem do céu. O Espírito Santo nunca te guia para ferir consciências limpas, nunca te conduz para atropelar princípios, nunca te empurra para fora da verdade silenciosamente. Ele convence com paz, ele corrige com firmeza, ele orienta sem gritar. Por isso, antes de seguir qualquer voz interior, faça essa pergunta simples: isso me aproxima da obediência ou apenas me dá alívio emocional? Essa resposta separa a maturidade de engano. Neste momento, vamos tocar em algo ainda mais sensível: como identificar quando a voz que fala dentro de você não vem nem da emoção, mas do inimigo disfarçado de razão espiritual. Existe um perigo crescendo dentro de muitos cristãos. Não é o pecado escancarado, não é a perseguição direta, não é o ataque óbvio do inimigo. É a emoção sem discernimento. Há pessoas que confundem o que sentem com o que Deus disse. Confundem arrepio com direção. Confundem choro com confirmação. Confundem empolgação com vontade do céu. E é exatamente aí que muitos caem. A emoção não é inimiga da fé. Mas quando ela assume o volante, o desastre é só questão de tempo. Quantas decisões você já tomou porque sentiu forte? Quantas palavras você acreditou porque tocaram o coração? Quantos caminhos você seguiu porque pareciam certos por dentro? Nem tudo que toca a alma vem de Deus. A Bíblia mostra isso com clareza. O coração humano é instável. Ele muda conforme o dia, o medo, o desejo, a carência, o ambiente, e quando a fé passa a ser guiada pelo que se sente e não pelo que Deus fala, a verdade começa a se misturar com o engano. O inimigo sabe disso. Ele não precisa te afastar da fé. Basta desorganizar teus sentimentos. Ele sopra ideias que parecem boas, cria urgências que não vêm do céu, produz ansiedade disfarçada de zelo espiritual, gera pressa que não combina com Deus. Deus nunca empurra, ele conduz. A emoção empurra. Deus direciona. A emoção exige resposta imediata. Deus trabalha com tempo, processo e confirmação. É por isso que tantas quedas começam assim. Eu senti que era de Deus. Meu coração dizia que era certo. Eu tive paz naquele momento. Mas paz emocional não é paz espiritual. A paz que vem de Deus permanece mesmo quando a decisão dói. A paz emocional desaparece quando o preço aparece. O
O Espírito Santo não fala apenas com sentimentos. Ele fala com clareza, confronto e alinhamento com a palavra. A emoção quer conforto. Deus quer transformação. A emoção busca alívio rápido. Deus constrói firmeza duradoura. E aqui está o teste que poucos fazem. Isso que estou sentindo me aproxima de Deus ou só me satisfaz? Isso gera obediência ou só prazer momentâneo? Isso me leva à cruz ou me afasta dela? Nos últimos dias, muitos serão enganados, não porque não amam a Deus, mas porque colocaram confiança demais no coração e discernimento de menos no espírito. Quando a emoção lidera, o discernimento se cala. Quando o espírito lidera, a emoção encontra o lugar certo. Deus não quer te tornar frio, Ele quer te tornar firme. Preste atenção, vamos revelar algo ainda mais delicado. Quando o inimigo imita a voz de Deus e usa linguagem espiritual para confundir quem não discerne. Existe um dos enganos mais perigosos dos últimos dias. Ele não vem com medo, não vem com pressão, não vem com dor. Ele vem com uma paz estranha, uma paz que acalma a consciência, mas não transforma o coração. Muitos dizem, eu senti paz, então deve ser de Deus. Mas nem toda a paz vem do céu. Existe uma paz que é só alívio emocional. Existe uma paz que nasce quando a carne consegue o que quer. Existe uma paz que surge quando o conflito interno é silenciado, não resolvido. E é exatamente aí que muitos se perdem. A emoção gosta de descanso rápido. Ela quer cessar a angústia, ela quer fugir do confronto, ela quer terminar a luta interna o quanto antes. E quando a pessoa toma uma decisão que agrada à própria vontade, o corpo relaxa, a mente sossega e ela chama isso de paz. Mas o Espírito Santo não traz uma paz que foge da verdade. Ele traz uma paz que permanece mesmo quando dói. A paz que vem de Deus pode no início incomodar. Pode gerar renúncia, pode cortar algo querido, pode exigir espera, pode contrariar planos, mas ela permanece firme depois. Já a paz falsa vem rápido e desaparece quando as consequências começam. Jesus alertou que, nos últimos tempos, muitos seriam enganados não por ameaças, mas por caminhos largos. Não por perseguição, mas por facilidades. Não por opressão, mas por concessões pequenas. É por isso que o discernimento precisa amadurecer além da emoção. Pergunta simples e poderosa: essa paz te aproxima mais da obediência ou só te livra do desconforto? Porque o Espírito Santo nunca vai te dar paz para desobedecer princípios. Nunca vai tranquilizar teu coração para justificar pecado. Nunca vai confirmar um caminho que contradiz a palavra. Há decisões que trazem alívio imediato, mas afastam lentamente da presença. Há escolhas que parecem leves hoje, mas pesam na alma amanhã. O inimigo sabe que não precisa tirar a tua fé de uma vez. Ele só precisa te ensinar a confiar mais no que sente do que no que Deus disse. E quando isso acontece, a pessoa ainda ora, ainda lê a Bíblia, ainda fala de Deus, mas já não discerne. Ela vive sendo guiada por sensações, por impulsos, por estados emocionais. E chama isso de sensibilidade espiritual. Só que sensibilidade não é emoção. Sensibilidade é alinhamento. O Espírito Santo gera convicção. A emoção gera conforto. O Espírito confronta antes de acalmar. A emoção acalma antes de confrontar. Quando confronta. Por isso, discernimento não pergunta: isso me deixou em paz agora? Discernimento pergunta: isso vai me manter firme diante de Deus depois? Pensa nisso. Se toda a paz que você sente vira critério absoluto de decisão, quem governa a sua vida não é o Espírito, é o estado emocional do dia. E isso é um risco sério nos últimos dias. Agora, vamos entrar em algo ainda mais delicado. Quando até versículos são usados para confirmar decisões que Deus nunca autorizou.
Existe um momento decisivo na caminhada espiritual que quase ninguém ensina a reconhecer. É quando não há confirmação. Você ora, busca, pede direção, mas nada se move, nenhuma porta se abre, nenhuma paz cresce, nenhuma inquietação some, e é aí que muitos erram, porque nesse ponto a emoção começa a inventar respostas e o inimigo começa a sugerir atalhos. Quando Deus não confirma, ele não está ausente, ele está testando a maturidade. O coração imaturo interpreta o silêncio como permissão, o coração treinado reconhece o silêncio como freio. Deus confirma quando sabe que a direção será obedecida. Mas quando percebe pressa, apego ou ansiedade disfarçada de fé, ele se cala. E o silêncio de Deus é mais seguro do que 1000 respostas fabricadas. A emoção odeia esperar. Ela quer decidir agora, quer aliviar a tensão, quer acabar com a dúvida. Já o inimigo usa exatamente esse desconforto para sussurrar. Se Deus não respondeu, decide sozinho. Você já esperou demais, não tem nada de errado nisso. Todo mundo faria. Mas discernimento espiritual reconhece um princípio simples. Deus nunca apressa o que Ele mesmo está conduzindo. Quando a direção vem do céu, ela traz clareza sem urgência, traz firmeza sem desespero, traz paz mesmo antes do resultado. Já quando vem da emoção ou do inimigo, ela exige decisão rápida, cria medo de perder algo e provoca inquietação. Observe o padrão. Se você sente que precisa decidir correndo, se sente que vai perder algo se não agir agora, se a paz só aparece quando você imagina o resultado, mas desaparece quando volta para a presença, isso não vem de Deus. Deus não trabalha sob pressão emocional, Ele trabalha por convicção espiritual. Há decisões que parecem urgentes, mas são armadilhas de tempo. O inimigo não precisa te convencer que algo é errado. Ele só precisa te convencer que é agora. Quantas quedas espirituais começaram assim? Uma decisão apressada, uma conversa fora de hora, um passo antes da confirmação, um só dessa vez. Quando Deus guia, Ele sustenta. Quando a emoção guia, você se cansa. Quando o inimigo influencia, você se confunde. O discernimento verdadeiro sabe esperar sem perder a fé, sabe parar sem se sentir culpado, sabe dizer não, mesmo sem entender tudo. E aqui está a chave final de tudo isso. Se Deus ainda não falou, obediência é permanecer. Ficar onde está também é decisão espiritual. Muitos caíram não porque escolheram o errado, mas porque escolheram cedo demais. A seguir, vamos entrar em um ponto delicado e raramente ensinado. Quando algo parece espiritual, soa bíblico, emociona, mas não produz fruto. E como discernir isso? Existe um momento decisivo na caminhada espiritual. É quando Deus, a emoção e o inimigo parecem falar ao mesmo tempo. Nada é escancarado, nada é óbvio, nada soa errado à primeira vista. É justamente aí que muitos caem. Porque o perigo dos últimos dias não está no mal evidente, mas no espiritual disfarçado. Há decisões que vêm com paz falsa. Há sentimentos que parecem fé, mas nascem do medo. Há impulsos que parecem coragem, mas são pressa. Há vozes que citam até versículos, mas conduzem para longe da verdade. Nem tudo que emociona vem de Deus. Nem tudo que traz alívio imediato vem do céu. Nem tudo que parece porta aberta foi aberta pelo Espírito. E aqui entra o teste final do discernimento. Deus nunca pressiona. Ele conduz. A emoção empurra. O inimigo acelera. Quando algo vem de Deus, existe convicção profunda, mesmo que o caminho seja difícil. Quando vem da emoção, existe euforia rápida, mas confusão depois. Quando vem do inimigo, existe urgência, medo de perder, sensação de agora ou nunca. Preste atenção nisso. Deus não grita, Ele firma.
A emoção grita hoje e cala amanhã. O inimigo grita hoje e cobra amanhã. Nos últimos dias, muitos estão tomando decisões espirituais baseadas apenas no que sentem. Sentem paz, sentem vontade, sentem entusiasmo, mas não param para discernir a origem. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Sentir algo não é prova espiritual. O coração humano é enganoso. A alma reage ao ambiente, a emoção responde ao momento. Mas o Espírito Santo trabalha em outro nível. Ele traz luz antes da decisão. Ele traz incômodo antes do erro. Ele traz silêncio antes do passo errado. Ele traz espera quando a alma quer correr. Quando você ignora esses sinais, começa a justificar escolhas que já queria fazer. É assim que muitos se afastam da vontade de Deus, achando que estão obedecendo. Jesus alertou sobre isso quando disse que, nos últimos tempos, muitos seriam enganados, não por falta de fé, mas por falta de discernimento. O engano não vem dizendo, isso é errado. Ele vem dizendo, faz sentido. O teste final é simples, mas profundo. Isso te aproxima de Deus ou só resolve uma ansiedade? Isso te chama para a obediência ou só para conforto? Isso exige renúncia ou apenas alimenta o desejo? Isso permanece mesmo quando a emoção baixa? Deus não compete com suas emoções. Ele espera que você as entregue, porque só quem entrega o sentir consegue ouvir o Espírito. E quando você aprende a discernir, algo muda para sempre. Você passa a esperar mais, questionar mais, orar antes de decidir, silenciar antes de agir, não por medo, mas por maturidade. Nos últimos dias, permanecerá em pé quem aprender a dizer, não confio apenas no que sinto, confio no Espírito que me guia. Porque quando Deus fala, a alma até treme, mas o Espírito fica firme. E quem aprende a discernir isso, não anda mais no escuro. Há um detalhe que entrega muitas quedas espirituais antes que elas aconteçam. Ele é simples, ele é silencioso. E quase ninguém leva a sério. A pressa. Quando algo vem de Deus, pode até exigir coragem, mas não empurra. Não atropela. Não cria ansiedade sufocante, não obriga você a decidir sem paz. A pressa quase sempre nasce da alma, ou do medo, ou da carência, ou do orgulho ferido, ou da comparação com os outros. E em tempos de últimos dias, a pressa tem sido usada como isca espiritual. Decida agora. É a última chance. Se você não agir hoje, perde. Deus não espera. Mas a verdade é dura. Deus nunca empurra, Ele conduz. Jesus nunca correu para agradar expectativas humanas, nunca tomou decisões para provar algo a alguém, nunca se adiantou ao tempo do Pai. Mesmo quando Lázaro morreu, Ele esperou. Mesmo cercado por multidões famintas, Ele retirava-se. Mesmo pressionado por líderes religiosos, Ele não acelerava passos. Porque o ritmo do céu não nasce da urgência humana, nasce da obediência. Quando uma voz espiritual gera desespero para decidir, algo está errado. Quando a direção vem acompanhada de agitação interna, é sinal de alerta. Quando a escolha não permite oração sincera, silêncio e exame do coração, não vem de Deus. A pressa rouba o discernimento. Ela faz você chamar emoção de fé. Faz você chamar impulso de direção, faz você chamar oportunidade de propósito, e o inimigo sabe disso. Por isso ele não precisa te empurrar para o pecado direto, ele só precisa acelerar, apressar escolhas, atropelar processos, antecipar decisões, queimar etapas. E quando você percebe, já saiu do centro da vontade de Deus sem nem notar. O Espírito Santo alerta de forma diferente. Ele traz uma pausa interna, um freio invisível, uma inquietação que não grita, mas insiste. Às vezes, o maior sinal de Deus é esse. Espere. Espere mais um pouco, espere orar de novo, espere ouvir a palavra, espere o coração acalmar, porque o que vem do céu resiste ao teste do tempo.
e o que não vem desmorona na demora. Pergunta direta, sem rodeios. Essa decisão que você sente vontade de tomar agora, nasceu da paz ou da pressa? Porque a pressa pode até parecer espiritual, mas quase sempre é a porta da queda disfarçada de zelo. Neste instante, vamos tocar em um sinal ainda mais perigoso. Quando a voz interior começa a contradizer a palavra, e muitos chamam isso de revelação. Existe um alerta que quase ninguém leva a sério. Ele não vem em forma de medo, não chega como escândalo, não aparece como pecado explícito. Ele surge como perda de quietude por dentro. Você continua orando, continua lendo a palavra, continua caminhando, mas algo mudou. O coração não descansa, a mente acelera, as decisões ficam confusas, a pressa toma o lugar da direção, e mesmo assim você segue. Esse é um dos sinais mais perigosos dos últimos dias, quando o interior perde silêncio, mas a pessoa chama isso de empolgação espiritual. Deus não guia pelo atropelo da alma, Ele não empurra consciências, Ele não grita dentro do peito. Quando Deus fala, mesmo confrontando, há clareza. Quando Deus direciona, mesmo exigindo renúncia, há firmeza. Quando Deus conduz, mesmo levando ao deserto, há descanso no fundo da alma. A ausência desse descanso não é detalhe, é aviso. Quantas decisões ruins começaram assim? Não com rebeldia, mas com inquietação ignorada. Não com pecado explícito, mas com barulho interno normalizado. A pessoa diz, é ansiedade, é ataque, é só nervosismo. Mas o Espírito sabe. E quando ele começa a sussurrar desconforto, não é para ser abafado, é para ser ouvido. Nos evangelhos, quando Jesus se aproximava de decisões cruciais, ele se retirava, silenciava, esperava, orava. Nunca vemos Jesus decidir sob pressão emocional. Nunca vemos Jesus agir para agradar expectativas. Nunca vemos Jesus confundir urgência com obediência. O céu não trabalha em pânico. Quando algo vem de Deus, pode até doer, mas não rouba o centro. Pode até desafiar, mas não desorganiza o interior. Pode até exigir fé, mas não desestrutura a alma. Já quando não vem de Deus, a pressa cresce, a necessidade de justificar aumenta, o medo de perder toma conta, e a pessoa começa a agir para não ficar para trás. Esse é o momento em que muitos caem, porque o inimigo não precisa derrubar alguém de uma vez. Basta tirar o silêncio, basta roubar a pausa, basta acelerar o coração. Uma alma que não consegue mais parar, ouvir e discernir, já está vulnerável. E aqui está a pergunta que define maturidade espiritual. Você decide quando está em paz ou quando está agitado. Quem aprende a reconhecer o silêncio interior preservado pelo Espírito, aprende também a identificar quando algo não vem do céu, mesmo que pareça certo. Porque o Espírito Santo não apenas fala, ele guarda, ele organiza, ele acalenta, ele alinha. Quando essa presença se retira do centro, não é punição, é alerta. Ignorar esse alerta custa caro. Agora vamos entrar em um ponto sensível e pouco pregado. Como distinguir fé verdadeira de impulso travestido de espiritualidade, especialmente nos últimos dias, quando muitos confundem intensidade com direção. Existe um estágio perigoso da caminhada espiritual. É quando tudo parece correto, soa piedoso, tem linguagem bíblica, tem apoio de gente religiosa, mas por dentro algo não encaixa. Não há paz, não há direção clara, não há descanso na alma. E é aqui que muitos caem, porque o último engano antes da queda espiritual não vem com aparência de pecado, vem com aparência de propósito. Há decisões que não nascem da carne nem do inimigo, mas da pressa.
da ansiedade de fazer algo grande, do medo de ficar parado, da necessidade de provar valor, da fome por reconhecimento, e isso confunde muita gente sincera. Jesus alertou que nos últimos dias surgiriam vozes capazes de enganar até quem anda perto da verdade, não por gritos, mas por similaridade. É quase igual, quase certo, quase santo, mas não foi autorizado. O discernimento verdadeiro se manifesta quando você aprende a fazer a pergunta certa. Não é, isso parece bom? É, o céu confirmou isso em paz? Porque quando Deus fala, mesmo que doa, há firmeza por dentro. Quando é emoção, há agitação. Quando é engano, há urgência. Quando é Deus, há clareza, ainda que o caminho seja estreito. O erro de muitos é confundir intensidade com direção. Sentir forte não significa ouvir certo. Chorar não é garantia de verdade. E arrepio não é selo divino. Nos últimos dias, o inimigo não tenta impedir o crente de falar de Deus. Ele tenta fazê-lo agir sem esperar Deus falar. E quando a ação vem antes da direção, a queda é só questão de tempo. O Espírito Santo nunca empurra. Ele orienta, nunca apressa. Ele prepara, nunca confunde. Ele esclarece. Se você precisa se convencer o tempo todo de que algo vem de Deus, se precisa justificar com palavras, se precisa defender com raiva, se precisa forçar portas, pare. Esse é um sinal. O céu não se defende, o céu confirma. Discernimento nos últimos dias não é saber ouvir muitas vozes, é saber calar todas elas até que só reste uma. E essa voz não grita, ela afirma, ela não cria euforia, ela traz convicção, ela não promete atalhos, ela aponta a cruz. E quem aprende a reconhecer isso não cai com facilidade, não se perde no meio do barulho, não troca propósito por urgência, não confunde Deus com emoção, nem emoção com verdade. Esse é o teste final antes da queda. E também o último livramento antes do tombo. Há um teste que revela se você sabe discernir a voz de Deus. Não é milagre, não é emoção forte, não é confirmação externa, é a paz. Poucos cristãos entendem isso, e por isso muitos caem. Deus raramente grita. Ele guia retirando a paz quando o caminho não vem dele. Você já esteve diante de algo que parecia certo, fazia sentido, tinha apoio, tinha lógica, mas por dentro algo não descansava? Você orava, mas não tinha descanso. Dormia, mas acordava inquieto. Avançava, mas sentia um peso invisível. Esse desconforto não era ansiedade comum, era alerta. Quando Deus não aprova uma decisão, Ele nem sempre fecha a porta de imediato. Às vezes, Ele deixa aberta, mas remove a paz. Porque quem discerne não anda apenas por portas abertas, anda por paz confirmada. Nos últimos dias, o engano mais comum não será o pecado evidente. Será o caminho aparentemente correto, mas sem descanso interior. Muitos confundem empolgação com direção. Outros confundem pressão com propósito. E há quem confunda urgência com vontade de Deus. Mas o Espírito Santo nunca empurra pela pressa. Ele guia pela clareza. Quando algo vem de Deus, a alma não entra em confusão. O coração não entra em disputa. O espírito não entra em tormento. Pode existir medo humano, pode existir desafio, pode existir dor, mas a paz permanece. Agora observe o padrão oposto. Quando algo não vem de Deus, mesmo parecendo bom, a mente entra em debate constante, o coração perde o eixo, a oração fica pesada, a Bíblia não traz resposta clara, a inquietação aumenta conforme o passo se aproxima. E mesmo assim, muitos continuam. Por quê? Porque ignorar a paz parece mais fácil do que abrir mão do desejo. Aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Deus não confirma escolhas erradas com paz fingida. Se a paz saiu, o Espírito já falou.
Se o descanso acabou, o aviso já foi dado. Se a confusão aumentou, o sinal já apareceu. O problema não é falta de discernimento, é resistência à verdade. Quantas decisões você já tomou mesmo sem paz, só para depois dizer: eu senti que não era de Deus. Sentiu, mas ignorou. A paz é o guardião do discernimento. Quando ela vai embora, algo está fora do lugar. E atenção, a paz de Deus não é ausência de problemas, é presença de alinhamento. Há caminhos difíceis que Deus confirma com paz, e há caminhos fáceis que Ele denuncia com inquietação. Nos últimos dias, muitos cairão não porque não ouviram Deus, mas porque não respeitaram a paz que Ele retirou. A pergunta que fica agora não é teológica, é pessoal. Onde você perdeu a paz e decidiu continuar mesmo assim? Porque esse é um dos sinais mais claros de que não era Deus, não era emoção pura e não era coincidência, era um aviso. Neste momento, entraremos em um nível ainda mais profundo. Como o inimigo copia a voz interior para confundir quem não conhece o tom do Espírito. Existe um estágio da queda espiritual que quase ninguém percebe, porque ele não começa no erro visível. Começa na desobediência silenciosa. Não é quando a pessoa deixa de orar. Não é quando para de ir à igreja. Não é quando comete um pecado escancarado. É quando ela sabe o que Deus já pediu e escolhe não fazer. Deus falou, mostrou, inquietou, advertiu. Mas o coração respondeu: depois. Agora não. Mais tarde. E esse depois é perigoso, porque toda queda espiritual começa quando a consciência é ignorada. O Espírito Santo não grita. Ele insiste com fidelidade. E quando a pessoa para de obedecer aos avisos simples, ela começa a perder sensibilidade para os avisos maiores. Primeiro, ela negocia princípios. Depois, relativiza limites. Mais tarde, normaliza aquilo que antes a constrangia. E quando percebe, já caiu. Jesus alertou sobre isso quando disse que quem é fiel no pouco permanece no muito. O pouco é a obediência diária. O pouco é ouvir e praticar. O pouco é parar quando Deus manda parar. A queda não acontece porque Deus deixou de falar. A queda acontece porque o coração se acostumou a não obedecer. E aqui está o sinal mais claro de perigo espiritual. Quando você começa a justificar aquilo que, no fundo, sabe que não vem de Deus. Você já sentiu isso? Aquela paz falsa que só existe porque você decidiu não ouvir mais? Aquela explicação bonita que acalma a mente, mas deixa o espírito inquieto? Esse é o último aviso antes da queda. Deus continua falando, mas agora o coração já não responde. E sabe por que isso é tão sério? Porque Deus respeita decisões. Ele insiste, alerta, chama, mas não força a obediência. Quando o coração escolhe ignorar a verdade por tempo demais, o silêncio não é castigo, é consequência. Mas se você está ouvindo esta mensagem agora, ainda há graça. O fato de você perceber essa inquietação, o fato de essa palavra incomodar, o fato de você questionar o próprio caminho, isso já é o Espírito Santo tentando te acordar antes do tombo. A obediência restaura a visão. A humildade reconecta a sensibilidade. O arrependimento interrompe a queda. Deus não quer te expor, Ele quer te proteger. Mas proteção só funciona quando há resposta. Por isso, a pergunta que encerra este vídeo não é teológica, é prática, é direta. O que Deus já te mostrou e você ainda não obedeceu, pensa nisso, porque obedecer hoje pode te livrar de uma dor que não precisaria existir amanhã. Chegamos ao fim desta palavra, mas a decisão que ela exige começa agora. Porque discernimento não é informação que você guarda, é direção que você escolhe seguir. Hoje você entendeu algo que muda tudo. Nem toda voz vem de Deus, nem todo sentimento é espiritual, nem toda urgência é do céu. Você aprendeu que Deus fala com clareza, não com confusão.
que a emoção grita, mas não sustenta, e que o inimigo nunca se apresenta como ameaça, ele se disfarça de solução. Quando o discernimento nasce no coração, o engano perde força, a ansiedade não manda mais, a culpa não dirige mais, o medo não governa mais. Você passa a caminhar com paz mesmo sem entender tudo. Passa a dizer não sem culpa, passa a esperar sem desespero, passa a ouvir Deus no silêncio, não apenas no barulho. E isso é liberdade espiritual. Não é ausência de luta, é presença de direção. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus não fala com curiosos, Ele fala com quem tem fome de verdade. E quando Ele abre os olhos, não é para te acusar, é para te guardar. Guarde isso no coração. Quem aprende a discernir não anda mais no escuro. E o próximo momento vamos orar para selar esta palavra no seu coração. Senhor, colocamos diante de Ti este coração que hoje escolheu ouvir. Retira toda a confusão, toda a influência que não vem de Ti. Cala as vozes estranhas, aquieta a emoção desordenada, revela o que estava escondido. Dá discernimento para decisões difíceis, luz para caminhos incertos, paz para esperar, coragem para obedecer. Que o Teu Espírito governe pensamentos, sentimentos e escolhas. Que cada passo seja guiado pela Tua verdade. E que este coração nunca mais confunda barulho com direção. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal Sabedoria da Graça. Ative o sininho para não perder as próximas palavras. Comente abaixo: Senhor, dá-me discernimento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de andar confundido. Ainda há muitas pessoas tomando decisões no escuro. E Deus pode usar você para acender uma luz.